Bem, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronilson, tá bom? Sou professor de matemática, ou melhor, desculpa, sou professor de física de vocês, tá certo? Eu estou gravando essa aula porque, infelizmente, quarta-feira, por problemas técnicos, nós não pudemos ministrar nossa aula, que era das 11h10 até as 12h, tá certo? Peço desculpas a todos, mas para recuperar e para sanar, né? Infelizmente, esse dia perdido, eu estou gravando essa aula com um assunto que nós iríamos abordar, eu ia dar início, tá certo? Que é falando sobre termometria, né? Calorimetria e termometria. E eu vou falar para vocês alguns conceitos básicos, tá certo? E na próxima aula a gente vai dar prosseguimento, tá bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é compartilhar a tela com vocês, para a gente ministrar nossa aula, certo? Compartilhar. Então, pessoal, é o seguinte. A primeira coisa que eu ia definir com vocês é alguns conceitos básicos da termologia, ok? Alguns conceitos básicos da termologia que eu vou explicar para vocês agora nesse exato momento, que são os conceitos de calor e temperatura, certo? Vamos lá. Termologia. Em especial, a gente vai estudar a parte de calorimetria, certo? Calorimetria. Calorimetria. Certo? Então, minha gente, é o seguinte. Essa parte da física se preocupa, tá bom? Se preocupa em estudar os fenômenos e instrumentos, ok? Associados a calor, colocar até aqui um parêntese associado ao calor e à temperatura, certo? A calor e temperatura. Temperatura. Ok, pessoal? Por quê, pessoal? A gente precisa de uma área da física que se preocupe com esses fenômenos. Porque se a gente for associar a ideia de quente ou frio aos nossos órgãos e sentidos, se a gente for associar essa ideia aos nossos órgãos e sentidos, a gente vai ter falhas, né? Nós iremos cometer falhas. Cometeremos falhas. Tá bom? A gente comete falhas, nós cometeremos falhas no sentido de medir, né? No sentido de medir, fazer medições, ok? Eu não posso associar a ideia de quente ou frio simplesmente pelo tato, ok? Pela nossa sensibilidade, o tato. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que o nosso corpo também é uma dada temperatura, né? Nosso corpo tem uma temperatura de 36 graus Celsius,
né? Uma temperatura normal de um ser humano. E essa temperatura influencia no momento que você vai inferir, né? Ou medir, ou dar um conceito de quente ou frio. Certo? Um exemplo disso, pessoal, é o seguinte. Digamos que eu tenha 3 recipientes. Um recipiente, a princípio, contendo um líquido, né? Um líquido ou um gás, enfim, algum objeto aqui, né? Vamos colocar um líquido aqui. Um líquido aqui, o recipiente está a 10 graus Celsius. Eu tenho outro recipiente aqui com um determinado líquido e ele está a 30 graus Celsius. E vou ter outro recipiente aqui com um determinado líquido e ele está a 50 graus Celsius. Agora observem, pessoal. Eu vou tomar como referência aqui o meu recipiente que está a 30 graus Celsius. Vejam só. Digamos que tenha um camarada aqui, ó, e ele coloca a mão direita nesse recipiente e coloca a sua mão esquerda nesse recipiente, ok? Se nós formos comparar esse recipiente de 30 graus Celsius com o recipiente de 10 graus Celsius, com certeza os nossos órgãos do sentido, que no caso aqui é o tato, né? A sensibilidade do tato, ora, vai me dizer logicamente que esse recipiente está mais quente, não é isso? Do que este aqui a 10 graus Celsius. Agora, se eu mudar, pessoal, se eu mudar a referência, se eu mudar a referência agora, e ao invés do meu camarada estar aqui com o recipiente a 10 graus Celsius, o recipiente a 30 graus Celsius, eu coloco ele aqui agora, ó, coloco a mão direita agora nesse, ou melhor, coloco a minha mão esquerda, não direita, né? Direita nesse daqui, e esquerda nesse daqui agora, 50 graus Celsius. Aí você já vai ver, pessoal, o seguinte, que esse recipiente a 30 graus Celsius, comparado agora com o de 50 graus Celsius, está o quê? Frio, certo? Vai estar frio. Então, minha gente, ora, vocês estão vendo agora o erro que é medir, fazer medições de temperatura pelos nossos órgãos do sentido? Esse mesmo recipiente aqui, que estava a 30 graus Celsius, ele pode estar quente ou frio, depende da referência que nós tomemos, tá bom? Depende dos corpos que nós tomemos, tá certo? Para fazer uma relação com ele. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia. Já que essa ideia de quente ou frio, se for tomar os nossos órgãos do sentido, o tato, a sensibilidade, esse recipiente que estava a 30 graus Celsius, eu não posso dizer de forma absoluta se ele é quente, ou é frio. Porque isso vai depender muito, não é isso? Dos corpos ou de sistemas que eu use, ok? Para relacionar com ele. Ok, pessoal? Então, essa ideia de quente ou frio, se eu for atribuir a uma ideia, a um órgão de sentido, ao órgão do sentido, como a sensibilidade do tato, isso aqui vai me dar uma falha, isso aqui não vai me dar uma ideia coerente do que é quente ou frio. Certo, minha gente? Por isso que se tem instrumentos para fazer essas medições, certo? Se tem instrumentos para fazer essas medições, que são os termômetros. Ok, pessoal? Os termômetros são os instrumentos que são utilizados para fazer essas medições. Os termômetros. Os termômetros. Certo? São os termômetros que são os aparelhos que são construídos a partir de uma determinada calibragem, de um determinado material que geralmente pode ser, geralmente os termômetros em si são feitos com mercúrio, né? Com uma coluna de mercúrio. Você tem uma escala, né? Uma escalazinha. Digamos aqui tem uma escala. E na ponta tem
um determinado aparelhozinho ou outro instrumento aqui na ponta, né, que serve para captar, fazer a captação da temperatura. E aqui você tem uma coluninha de mercúrio, certo? Deixa eu apagar isso aqui direitinho aqui, para fazer melhor. Você tem um aparelhozinho que é o termômetro, certo? No final aqui, pessoal, você tem um instrumento que serve para medir a sensibilidade, né? Ok. E aqui você tem uma coluna, geralmente essa coluna, ela contém um líquido, geralmente esse líquido aqui, pessoal, é mercúrio, certo? E de acordo com a sensibilidade captada da temperatura aqui na ponta aqui, ó, essa coluna de mercúrio, esse mercúrio que é o líquido que está nessa coluna aqui, ó, ele vai subir ou vai descer, certo? E de acordo com que esse mercúrio sobe ou desce, você tem riscos aqui para medir, ó, até onde esse líquido, que é o mercúrio, está indo, certo? E essas medidas, logicamente, pode ser o quê? A 100 graus Celsius, eu estou colocando aqui na escala Celsius, tá certo? Mas tem outras escalas que a gente vai ver depois. Tem outras escalas. No caso aqui, o termômetro é uma escala Celsius, aqui o final aqui, que é o ponto de ebulição, é 100 graus Celsius. E aqui você tem o ponto de fusão, que é a 0 graus Celsius. Ok? Então, um termômetro é mais ou menos por aí, tá certo? É um aparelho que serve para fazer essas medições. Ok, pessoal? Só que antes da gente conhecer como é fabricado um termômetro, a partir de que ideia a gente forma um termômetro, a gente constrói um termômetro, a gente tem que levar em consideração as ideias de temperatura e calor, certo? Calor. Muitas pessoas, erroneamente, falam que temperatura e calor é a mesma coisa. Não, pessoal, não é. E a gente vai ver agora que não é, certo? Temperatura e calor são ideias totalmente opostas, certo? Primeiramente, que temperatura ela está relacionada ao grau de agitação, ao grau de agitação ao grau de agitação das partículas de um sistema ou de uma estrutura, né? Essa estrutura pode ser um corpo, pode ser um líquido, pode ser um gás, enfim, está associada ao grau de agitação das partículas estruturam um determinado material. Um material, né? Esse material pode ser um gás, pode ser um sólido, pode ser um líquido, ok? Um material. E nós sabemos que qualquer material físico ele é composto por átomos, não é isso? Átomos, que são partículas. E essas partículas formam moléculas, né? Isso a gente vê em química, desde o primeiro ano. Então, pessoal, uma coisa é a temperatura, né? A temperatura está associada ao grau de agitação das partículas que estruturam uma matéria. Né? Faltou um aqui, né? Aos graus de agitação que estruturam uma matéria. Uma matéria. Uma matéria. Já o calor, não, pessoal. O calor,
ele é temperatura em trânsito. Agora não é trânsito de veículos não, viu, pessoal? Esse trânsito aqui, eu estou me referindo ao movimento, tá bom? É temperatura em trânsito, tá certo? Que flui espontaneamente, 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 de um corpo, de um corpo de maior temperatura para um corpo, para um corpo de menor temperatura, certo? Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo assim, ó, que calor é temperatura em trânsito, eu estou falando que aqui tem um movimento de temperatura, tá certo? E esse movimento flui espontaneamente, espontaneamente, espontaneamente. Pessoal, quando a gente fala em algo espontâneo, é algo que não necessita de alguma força externa, não necessita de ajuda, ok? Ele flui sem ajuda de ninguém ou de nada. Nesse caso aqui, para esse calor, essa temperatura movimentar de um corpo para o outro, ela movimenta sem ajuda de nada, sem nenhuma força externa que auxilie para que haja esse movimento, certo? Por isso que eu escrevi aqui espontaneamente, espontaneamente, sem ajuda de nada, ok? Não tem nada que interfira aqui para ajudar essa temperatura a se movimentar de um corpo para outro. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, do que seria essa definição de temperatura. Exemplo, pessoal, digamos que aqui eu tenho um recipiente, e esse recipiente aqui, que eu vou chamar de recipiente A, ele está cheio de um determinado gás, certo? Determinado gás aqui, ó. E nós sabemos que, como o gás ele é disperso, ele não é condensado, não é isso? Condensado, pessoal, é a mesma coisa que junto, tá bom? Ele é disperso. A sua matéria é dispersa. Ou seja, as partículas que o compõem não estão juntas, tá bom? Isso aqui é um gás. Eu vou chamar esse gás aqui de oxigênio, O2, certo? Ora, pessoal, digamos que aqui, né, eu coloque aqui uma chama. Eu coloco um bico de Bunsen, né? Aqui, ó. E eu excite esse gás aqui com uma chama, ok? E eu começo a excitar esse gás aqui com uma chama, com uma labareda, não é isso? Uma labareda aqui, ó. Vocês concordam comigo, pessoal? Quando eu fizer, quando eu colocar essa chama aqui, automaticamente essas partículas aqui, ó, vão começar a se agitar cada vez mais dentro do recipiente, certo? E gradativamente, quanto mais eu aumento a chama, quanto mais eu ofereço essa energia para o sistema, certo? Que nesse caso aqui é uma temperatura que eu estou oferecendo ao sistema, as partículas vão se movimentar cada vez mais, tá certo? Então, pessoal, é aí onde entra o conceito de temperatura. Temperatura é o quê? Se eu ofereço uma determinada energia para um sistema, que nesse caso aqui é a labareda, né? Isso é o fogo, e as partículas desse gás começam a se mover freneticamente, eu estou dizendo que a temperatura está aumentando, tá bom? E logicamente que a partir do momento
que gradativamente eu vou tirando essas chamas, tá certo? Eu vou tirando essas chamas, gradativamente essas partículas vão cada vez mais diminuindo o seu movimento. E, logicamente, a temperatura do sistema diminui, certo? Então, pessoal, é isso aí, a ideia de temperatura. Hein? Quanto mais é o grau de agitação de uma determinada, quanto maior é o grau de agitação das partículas de um determinado material, de um determinado corpo, tá certo? Maior será a temperatura. E assim, né, se a gente fazer a contrapartida, fazer o inverso, quanto menor for o grau de agitação dessas partículas, menor é a temperatura, tá certo? Já o conceito de calor, pessoal, é o seguinte, aqui eu falei o conceito de temperatura. Já o conceito de calor, vejam só, digamos aqui que eu coloque dois corpos, um corpo A, não, vou colocar agora um corpo B, um corpo B e um corpo C, em contato um com o outro, certo? Em contato um com o outro. Esse corpo B, pessoal, está a 30 graus Celsius. E esse corpo C, digamos que está a 20 graus Celsius. Vou colocar aqui. E esse corpo C aqui está a 20 graus Celsius. Então, pessoal, pela definição, olha o que acontece. A temperatura, o conceito aqui é o seguinte, que a temperatura ela vai entrar em trânsito, ou seja, ela vai fluir espontaneamente, sem ajuda de nada. Ela vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura, que no caso seria esse daqui de 30 graus, certo? Para o corpo de 20 graus, que é o de menor temperatura, ok? Ou seja, essa temperatura aqui que está fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, tá certo? Esse fluxo aqui, ó, esse movimento, essa migração da temperatura do corpo de maior temperatura para o de menor, é o que a gente chama de calor, certo? Não confundam temperatura com calor. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? O grau de agitação das partículas de um determinado sistema. Já calor não. Calor é o movimento espontâneo, tá bom? Da temperatura do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E esse movimento, esse fluxo espontâneo, pessoal, vai chegar uma hora que vai cessar. É aí, pessoal, quando há essa parada, né? A essa, como é que eu posso dizer assim, a essa seção, né? Ela cessa esse fluxo aqui, ó, de temperatura, é que a gente chama de equilíbrio térmico. Quando os corpos entram em equilíbrio, quando os corpos entram em equilíbrio térmico, esse fluxo aqui, ó, de temperatura do corpo de menor temperatura, ou melhor, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ele cessa, ele para, é que a gente chama na física de equilíbrio térmico. Eles entraram em equilíbrio, certo? Esse conceito aqui de equilíbrio, pessoal, posteriormente a gente vai observando aqui em aulas posteriores, tá certo? Esse conceito aqui de equilíbrio térmico. Eu só estou dando aqui para vocês aqui mais ou menos uma margem do que a gente vai estudar no futuro. Equilíbrio térmico, com certeza a gente vai ver, certo? Quem quiser ir pesquisando aí para tomar nota, fique à vontade, que isso aqui vai ser um conceito muito importante. Então, só ressalvando, quando há essa parada desse fluxo de temperatura, né, do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, a gente chama de equilíbrio, certo? Agora, tomem cuidado, pessoal. Muita gente, muitos alunos caem no erro de dizer o seguinte: ora, se é equilíbrio térmico, então a mesma temperatura aqui tem que ser a mesma temperatura aqui. Então, professor, vou fazer o seguinte: se aqui tem 30 e aqui tem 20, é só somar e dividir por 2. 30 com 20 dá 50. Então, se eles entrarem em equilíbrio,
basta dividir por 2, né? E no caso seria o quê? 25 graus Celsius para cada corpo. Bem, pessoal, isso aqui é uma ideia errônea, tá certo? Isso aqui é errado eu falar isso, tá bom? Porque quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que levar em consideração, tá certo? Alguns conceitos, como calor específico, tá bom? Como material do recipiente, tá certo? É por isso, pessoal, eu não sei ao certo, né? Eu tenho na mente aqui que está mais fácil de, no caso, a temperatura de equilíbrio aqui ser 27 graus Celsius do que ser 25, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem que levar em consideração algumas grandezas que eu não falei para vocês ainda, que é o calor específico, o material do recipiente, tá bom? O material do corpo que está dentro do recipiente, pode ser que aqui esteja um gás, esteja um líquido, outro material, que cada um tem os seus calores específicos diferenciados, certo, pessoal? Por isso que eu não posso dizer que a temperatura de equilíbrio é a soma dividido por 2. Isso aqui está errado, viu? Eu sei porque eu já dei uma olhadinha, já fiz esse cálculo. A temperatura de equilíbrio aqui é 27 graus Celsius, certo? Que é totalmente diferente daquilo que a gente pensaria, né? O nosso senso comum pensaria que era isso, ok? Então, explicado para vocês a ideia de temperatura e de calor. Não esqueçam, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte. Explicado essa ideia de temperatura e calor, eu queria repassar para vocês outro conceito, ou melhor, uma lei que é chamada de lei zero da termodinâmica, tá bom? Alguns livros deixam para lá, mas é sempre bom falar, lei zero da termodinâmica. Claro que tem a primeira e a segunda lei da termodinâmica, que depois a gente vamos olhar, vamos estudar direitinho. Mas também existe essa lei zero da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica. Está associada justamente ao conceito de calor e temperatura, ok? Está justamente associado ao conceito de calor e temperatura. Então, minha gente, é o seguinte, o que é que essa lei zero da temperatura nos diz? Nos diz o seguinte, se temos dois corpos, A e B, e esses corpos, individualmente, individualmente, entram em contato com um corpo C, com um corpo C, e tomando o corpo C como referência, apresentam temperaturas iguais, porque
A e B apresentam a mesma temperatura. Apresentam a mesma temperatura. Bem, pessoal, resumo da ópera. Esse conceito aqui vai ficar mais claro com um exemplo. Certo? Vai ficar mais claro com o nosso exemplo. Olha só, digamos que eu tenha outro recipiente aqui, ó. Recipiente A. E aqui dentro desse recipiente tem um determinado material, um líquido qualquer. E aqui, pessoal, eu adiciono um corpo C, que é um termômetro. Eu vou adicionar aqui um termômetro aqui, ó. Um termômetro, as escalas do termômetro. Isso aqui eu vou chamar de corpo C, o termômetro. E porventura agora, pessoal, eu vou colocar agora outro corpo aqui, só que é o corpo B. Um recipiente aqui, recipiente aqui que eu vou chamar de corpo B, que também tem um determinado líquido. E vou colocar o mesmo termômetro aqui, ó. Digamos que eu coloque esse termômetro aqui, ó. E depois de um certo tempo eu coloco ele nesse recipiente aqui, ó. Certo? Eu coloco esse termômetro aqui nesse mesmo recipiente. Ok? Então, as marcações aqui do termômetro. E aqui é o corpo C. Então, vejam só, pessoal. Se eu coloco o termômetro aqui e eu observo que ele está a 15 graus Celsius, é porque tanto esse termômetro como o recipiente, o líquido que está nesse recipiente aqui, estão a 15 graus Celsius. Ou seja, o corpo A, é isso? E o corpo C, ambos apresentam 15 graus Celsius. E a mesma coisa, tira esse termômetro aqui, passo um certo tempo com ele aqui fora do recipiente, e depois eu coloco aqui no corpo B, aí eu vejo também que o termômetro marca 15 graus Celsius. Então, pessoal, isso aqui me diz que tanto o corpo B como o corpo C estão a 15 graus Celsius. Certo? Então, pessoal, com isso aqui, eu vou ter uma observação física e lógica também. Ora, o meu corpo C é o termômetro. E a partir do momento que eu coloco o termômetro e vejo que isso aqui está a 15 graus Celsius, o corpo A está a 15 graus Celsius, e depois eu coloco no corpo B e vejo que está a 15 graus Celsius, ora, pessoal, logicamente, eu observo que A e B têm temperaturas iguais, né? Tem temperaturas iguais. E, logicamente, a temperatura desses corpos vão ser quanto? Vão ser quanto, pessoal? Logicamente, as temperaturas desses corpos, já que tem temperaturas iguais, vai ser 15 graus Celsius. A lógica me diz isso. Mas você diz assim, professor, o que é que tem de mais nisso aí? Isso aí todo mundo pode observar. Pessoal, o que eu quero que você observe é o seguinte, é a introdução desse corpo C aqui, ó. Tá bom? Quando eu introduzo esse corpo C aqui e eles entram em equilíbrio, tá bom? Corpo C e o corpo A entram em equilíbrio, ambos têm 15 graus Celsius.
Depois eu pego esse corpo C e coloco no corpo B. Eles entram em equilíbrio e ambos apresentam 15 graus Celsius, pessoal. Mesmo sem o corpo A estar perto do corpo B, tá bom? Diretamente, ou melhor, indiretamente, eu posso dizer que A e B também apresentam 15 graus Celsius. Por quê? Por conta desse corpo C, ó, porque o corpo C foi o meu parâmetro, tá certo? Para dizer se A e B estão na mesma temperatura. Porque se caso eu coloco meu termômetro aqui, marca 15 graus Celsius. Então, tanto C como A entrou em equilíbrio com 15 graus Celsius. Mas se eu coloco ele aqui e, por acaso, eu vejo no termômetro que está a 20 graus Celsius, é porque C e B entraram em equilíbrio a 20 graus Celsius. Então, não posso inferir que as temperaturas de A e de B sejam iguais, devido à introdução do meu corpo C. Eu só posso dizer que são iguais porque, a partir do momento que eu observo o equilíbrio do corpo A com o corpo C e do corpo B com o corpo C apresentam a mesma temperatura, então, indiretamente, eu não preciso ter A perto de B para saber que ambos têm uma temperatura de quanto? De 15 graus Celsius. Ok? Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é a chamada primeira lei, a lei zero, né? No caso, a lei zero da termodinâmica, que é uma lei que envolve os conceitos de temperatura e calor. Certo? Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora vamos passar aqui para o próximo frame. Bem, pessoal, a gente já viu alguns conceitos, né? A lei zero da termodinâmica. Agora, eis uma explicação agora, pessoal. Como é que se constrói uma escala? Já que isso aqui é o assunto da nossa próxima aula. Como é que se constrói uma escala? Esse caso aqui é uma escala termométrica. Termométrica. Um termômetro, pessoal, é uma escala, né? Agora, dependendo do tipo de termômetro, né, já que a gente vai ver depois, esses termômetros podem estar em uma escala Celsius, certo? Celsius. Celsius. Fahrenheit. 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 Ou Kelvin. Ok? Então, essas são as principais escalas que nós temos, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Depois nós vamos observar direitinho cada um. Só que, pessoal, que para construir uma escala, um termômetro, né, dependendo de qual tipo você aqui esteja abordando, se é Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, você tem que usar algumas grandezas para fazer isso. E quais são as grandezas? Essas grandezas, pessoal, pode ser o quê? Pode ser uma coluna de mercúrio, que praticamente todos os termômetros têm essa coluna de mercúrio, certo? Também a gente pode observar a questão da temperatura, né? Se nós utilizarmos uma barra de cobre, claro, pessoal, uma barra de cobre, porque a barra de cobre está associada à dilatação, ok? Se essa barra de cobre expande, é porque a temperatura aumentou. Se a barra de cobre diminuiu, é porque a temperatura diminuiu, né? Também. Nós podemos também, pessoal, associar também a resistência elétrica, né? A resistência elétrica. Claro, pessoal, dependendo de alguns circuitos, se a resistência aumenta, é porque a temperatura aumentou,
certo? Se a resistência elétrica de um circuito diminui, é porque a temperatura diminuiu, ok? E por último, pessoal, a pressão de um gás. A pressão de um gás. Claro, pessoal, que a pressão de um gás está associado à temperatura. Por quê? Você se lembra quando eu expliquei o conceito de temperatura? Que se eu tenho partículas de um determinado gás e essas partículas começam a se movimentar freneticamente, elas começam a se colidir aqui, ó, com as paredes do recipiente, e essa colisão é a pressão, tá bom? Essas colisões aqui nas paredes do recipiente se chama pressão. E logicamente, pessoal, quanto mais essas colisões ocorrem devido a esse movimento frenético aqui de agitação, é porque a temperatura está aumentando. Então, a pressão de um gás é uma grandeza que me diz que a temperatura aumentou também, ou diminuiu, né? Se essa pressão diminui, é porque as agitações aqui, ó, das partículas estão diminuindo pouco a pouco, ok? Certo, pessoal? Então, a gente, para construir uma escala, tem que levar em consideração esses materiais. Uma coluna de mercúrio, uma barra de cobre, a resistência elétrica de um circuito também nos diz isso, e a pressão de um gás. E agora, pessoal, a gente também agora tem que ver um fato muito importante para construir uma escala, que é a chamada calibragem, ou calibrar. Pessoal, quando a gente fala em calibrar, é o seguinte, é você tomar temperaturas de referências, temperaturas de referências como ponto de partida. Como ponto de partida. Como ponto de partida. Quer dizer isso, vejam só. Minha gente, quando a gente fala em tomar algumas temperaturas como referência, eu vou dar um exemplo aqui, para vocês verem como é que a gente faz isso. Exemplo. Ó, eu tenho um recipiente aqui, e esse recipiente contém um líquido, e aqui eu tenho um cubo de gelo. Certo? Aqui eu tenho cubos de gelo. E ao colocar aqui, pessoal, um determinado termômetro, né? Por enquanto, eu coloquei apenas um termômetro aqui para tomar uma medida, né, de temperatura como referência. Eu observo aqui, ó, que a temperatura desse sistema está a 0 graus Celsius, digamos. Está a 0 graus Celsius. Então eu venho aqui, ó, e faço uma marcação aqui, ó. Faço uma marcação aqui nesse ponto. A temperatura aqui nesse ponto é a 0 graus Celsius. Eu usei essa temperatura 0 graus Celsius para me referir a um ambiente solidificado, né? Um ambiente frio, solidificado. 0 graus Celsius. Deixa eu apagar aqui e escrever melhor. 0 graus Celsius. Aí eu vi que dava 0 graus Celsius nesse ambiente solidificado e fiz uma marcação no meu termômetro. Então, esse valor aqui de temperatura já é uma temperatura de referência, que eu vou usar como ponto de partida. Ora, eu fiz a minha verificação em um ambiente frio, um ambiente solidificado, congelado. Ora, então eu tenho que também fazer uma medida padrão, né?
em um ambiente quente, né? Vamos colocar aqui um ambiente, aqui, um recipiente com água fervendo, né? Com água fervendo em ponto de ebulição. Então, coloco o meu termômetro aqui, ó. Novamente, o meu termômetro aqui tem alguns riscos de medida. E eu observo que essa temperatura aqui, ela está a 100 graus Celsius. Está a 100 graus Celsius. Então, já que essa temperatura de zero está relacionada a um ambiente congelado, né, um ambiente frio, essa daqui vai ser a temperatura que eu vou usar como ponto de partida para um ambiente quente, em ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Então, pessoal, já que essas duas temperaturas agora são os meus pontos de partida, de referência, que eu estou tomando como referência, eu posso montar uma relação, né? O meu termômetro está aqui, ó. O termômetro está aqui. O termômetro está aqui. Eu fiz algumas marcações aqui, tá bom? Para usar como ponto de partida, fiz uma marcação aqui de 0 graus Celsius, que eu vou usar como temperatura inicial, né? Temperatura inicial. E eu estou vendo, pessoal, que essa altura aqui, ó, eu vou chamar de H1, que é a altura referente à coluna de mercúrio relacionada com a temperatura 1, com a temperatura do ponto frio, né? Do meu ambiente frio. E agora, pessoal, eu também tenho uma marcação da temperatura no ambiente quente, né? Isso que eu tomei como referência, que eu vou chamar de TF. E, logicamente, pessoal, essa temperatura, a coluna de mercúrio vai ter uma certa altura. Já que essa altura aqui está relacionada ao TF, essa altura vai ser chamada de HF, tá bom? É isso. Eu tenho, então, uma temperatura inicial relacionada a uma altura inicial e tem uma temperatura final relacionada a uma altura final. E qualquer, pessoal, temperatura que eu encontre aqui no meio delas duas, eu vou chamar de uma altura H qualquer, que vai estar relacionada a uma temperatura T qualquer, certo? Então, é mais ou menos nessa ideia que nós vamos montar as nossas escalas, tá certo? Então, vejam o seguinte, se eu for representar graficamente isso aqui, eu vou ter isso, ó. Eu vou ter um gráfico, certo? Eu vou ter um gráfico aqui, que vai estar relacionando a altura da coluna de mercúrio em função da temperatura, certo? Lógico, pessoal, porque se a temperatura do ambiente sobe, a coluna de mercúrio, né, o líquido de mercúrio que está presente nessa coluna, vai subir. E, logicamente, se a temperatura diminui, a altura da coluna de mercúrio vai diminuir. Entre esses dois, ó, entre essas duas temperaturas que eu estou usando como referência, entre a T1, que é a temperatura de 0 graus Celsius, né, no caso aqui eu estou usando a escala Celsius, tá certo? E TF, né, TI
que é a temperatura inicial relacionada ao ponto de solidificação, né, da água, que é a 0 graus Celsius, TI, e TF, que é o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. E qualquer valor de temperatura aqui entre os dois, eu tenho uma altura H. Ok, pessoal? Então, vejam só. A minha altura da coluna de mercúrio está diretamente relacionada em função da temperatura. Então, eu posso claramente fazer um gráfico aqui, ó. Fazer um gráfico da altura em função da temperatura T, ok? Então, veja o seguinte, quando eu tiver a uma temperatura inicial TI, eu vou ter, desculpa, fiz besteira aqui. Quando eu estiver a uma altura inicial HI, eu vou ter uma temperatura inicial TI. E, logicamente, quando eu tiver uma altura final HF, eu vou estar associando a uma temperatura final TF, certo? Então, aqui eu tenho um gráfico, certo? E, logicamente, pessoal, a altura 1, que é a altura inicial, que é de 0 graus Celsius, né? A altura inicial da coluna de mercúrio está associada a uma temperatura inicial, que é de 0 graus Celsius, no caso aqui da escala Celsius. E a altura final da coluna de mercúrio vai estar associada a uma temperatura final da coluna de mercúrio, certo? A altura final da coluna de mercúrio vai estar associada a uma temperatura final, que nesse caso aqui a gente calibrou em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, né? A temperatura de ebulição da água. E qualquer temperatura entre essas duas, pessoal, é uma temperatura que eu vou descobrir, uma temperatura variável, já que essas duas temperaturas a gente calibrou, né? A gente colocou como ponto fixo, como ponto de partida. Então, qualquer temperatura T que estejam entre essas duas vai estar associada, logicamente, a uma altura H qualquer, que essa altura H qualquer é justamente aquela altura, né? Ou melhor, aquela temperatura que a gente vai descobrir, né? Vai associar nas nossas escalas. Então, aqui, pessoal, eu tenho logicamente um gráfico, certo? Um gráfico que é a altura em função da temperatura, a altura da coluna de mercúrio vai ser em função da temperatura do ambiente, né, calibrada entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, né, lembrando que a gente está usando aqui como referência a escala Celsius, mas poderia ser outra escala, tá certo? Aqui a gente está usando a escala Celsius. Ok? A gente está usando aqui como ponto de partida a escala Celsius. Celsius, beleza? E aqui a gente tem um gráfico da altura da coluna de mercúrio do termômetro em função da temperatura, certo? E aqui, pessoal, a gente consegue fazer uma relaçãozinha. Vejam só. Se você observar direitinho aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo maior aqui, ó, e esse triângulo menor. Então, pessoal, olha o que eu vou observar aqui. Eu estou vendo que eu tenho uma relação matemática aqui, que é o chamado Teorema de Tales. Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Se vocês quiserem estudar depois, pessoal, pesquisar, vocês vão ver, né, em matemática, direitinho, que o Teorema de Tales vai me dizer o seguinte: eu tenho uma razão, pessoal, do todo pela parte, certo? O que é o todo pela parte? É o seguinte, você não está vendo que aqui eu consegui formar dois triângulos,
Ó, eu tenho esse triângulo grandão daqui para cá, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu tenho esse triângulo grandão. Eu tenho esse triângulo grandão aqui, ó. Formado daqui até aqui, né? Esse triângulo grandão. E também tem um pequenininho, ó. Eu tenho um triângulo pequenininho aqui, ó. Eu tenho esse grandão e tenho esse pequenininho. Então, pessoal, o que é que vai acontecer, ó? Daqui, aqui é o meu todo, porque faz parte do triângulo grandão. E aqui é a minha parte, que faz aqui parte do meu triângulo pequenininho. Então, o meu todo aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser H final, né? Que é esse comprimento daqui para cá, ó, e pelos teoremas de geometria, eu tenho o seguinte, que a altura final menos a inicial é o comprimento daqui para cá, ó. Então, essa parte aqui é quem? É H final, que é a altura final, menos a altura inicial. Aqui, eu estou fazendo a parte, ou melhor, o todo, que é do grandão, pela parte. Eu estou usando o teorema de Tales, o todo pela parte. A mesma coisa, pessoal, né? Eu vou fazer essa divisão, ó, eu vou fazer essa divisão. Eu estou usando aqui a divisão, ó. Primeiro, o meu todo. Agora eu vou dividir pela minha parte. Qual é a parte aqui, pessoal, né, do pequenininho? Se o comprimento daqui para cá é H final menos H inicial, então o comprimento daqui para cá vai ser o quê? H menos HI, né, que é o H inicial. Ora, pessoal, eu fiz referente a esse lado do triângulo. Mas vocês estão vendo aqui que eu tenho essa parte aqui do triângulo aqui também, ó. Então, ó, a parte pelo todo. Agora a mesma coisa, ó, desculpa, o todo pela parte. E agora a mesma coisa eu vou fazer, ó, o todo, aqui embaixo, ó, o todo vai ser quem? Vai ser TF menos TI, né? Porque é o comprimento do todo. TF menos TI. Então, ó, teorema de Tales, o todo pela parte vai ser igual, né? O todo pela parte relacionada à altura vai ter que ser exatamente igual o todo pela parte da temperatura. Quem é o todo da temperatura? É quem? TF, é a temperatura final, menos a temperatura inicial, né? Eu estou fazendo o todo da temperatura. Agora vem a parte da temperatura. A parte da temperatura é justamente relacionada à partezinha pequena aqui, ó. Que é quem? O comprimento daqui para cá vai ser T menos T inicial. Certo? Então, aqui, pessoal, fisicamente está explicado os conceitos que a gente usa para montar uma escala termométrica, certo? Que vocês vão ver que quando a gente for trabalhar com transformações de escala, a gente vai usar muito esse conceito aqui, ó, certo? Eu só queria mostrar para vocês de onde é que vem o cálculo para se construir uma escala termométrica, certo? A gente usa, olha, como eu mostrei para vocês aqui, a gente usa a ideia, tá certo, de calibrar, né? De a gente usar um material para fazer uma calibragem. O que é calibrar? É você tomar certas temperaturas como ponto de partida, como referência. Aí nós vimos aqui, ó, que a 0 graus Celsius eu usei como uma temperatura T1, certo? Que é a temperatura relacionada ao ponto de solidificação da água. E eu usei aqui uma outra temperatura, a de 100 graus Celsius, que é relacionada ao ponto de ebulição da água. E essas duas temperaturas aqui, ó, eu fixei. Eu estou usando como ponto de partida, tá bom? E qualquer temperatura que eu venha encontrar entre as duas vai ser relacionada por essa equaçãozinha aqui, ó.
tá bom? Qualquer temperatura que esteja entre essas duas que eu calibrei, que eu tomei como ponto de partida, usando esses princípios aqui, ó, os princípios da matemática, do teorema de Thales, né? Que aqui eu construí uma função, pessoal, uma equação que me dá a altura em função da temperatura, certo? Logicamente, pessoal, quanto maior a altura, é porque a temperatura é maior. Quanto menor for a altura da coluna de mercúrio, é porque a temperatura é menor. A altura em função da temperatura. Essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente descobriu através dos conceitos, né, do todo pela parte, né, relacionada à altura, e do todo pela parte relacionado à temperatura, vai me dar essa equaçãozinha aqui, que é uma função de altura, né, altura em função da temperatura, certo? Então, pessoal, muito obrigado, né? Próxima aula, a gente continua com as nossas discussões, eu vou trazer um exercício para a gente trabalhar, certo? E eu agradeço a todos, desculpem pelas falhas aí, certo? De som, de áudio, e desculpa as explicações se eu estiver rápido demais e tal, ou tiver esquecido de falar algo, mas enfim, dúvidas restarão, tenho certeza, mas no decorrer da semana nós tiraremos nas nossas aulas, tá certo? Primeiramente, eu agradeço a todos, espero que todos estejam bem. E na próxima semana, quarta-feira, se Deus quiser, a partir das 11h10, nós estamos juntos. Um grande abraço a todos e até